Olá, pessoal. Eu sou a professora Deise, de língua portuguesa. Estou trabalhando no momento com a turma do oitavo ano A. Temos também as professoras Edrícia e Natália, que também trabalham com as respectivas turmas de oitavo ano. Hoje o nosso assunto é sobre a estrutura do texto narrativo ficcional e os elementos da narrativa. Então, o que é um texto narrativo? Um texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações dos personagens num determinado tempo e espaço. O texto narrativo, ele narra uma história através de uma sequência de fatos. Uma sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. Geralmente, um texto narrativo é escrito em prosa e nele são contados alguns fatos e acontecimentos. E aí vocês precisam identificar qual a diferença da prosa e da poesia, por exemplo. A prosa é quando a gente conta ou ouve uma história, né, contada por alguém, onde a pessoa possa participar, né, do enredo dessa história, do desenvolvimento dessa história, como também pode contar algo que aconteceu com outra pessoa. E no poema, a gente sabe que o poema é dividido em estrofes, versos e existe a rima. Então, essa é a diferença entre a prosa e a poesia. E o texto que nós estamos tratando hoje é justamente o texto narrativo, onde se conta uma história, onde se fala, né, sobre ações desenvolvidas por alguns personagens, e a gente tem também alguns exemplos de textos narrativos, que podem ser fábulas, contos, crônicas, romances, novelas. Para se apresentar um texto narrativo, como eu já citei, né, uma fábula, por exemplo, um conto, nós precisamos saber e conhecer a estrutura desse texto narrativo. E a estrutura básica de um texto narrativo, que a gente conhece desde que a gente começa a ler, é que ela é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Ou seja, todo texto narrativo tem começo, meio e fim. Mas, de uma forma mais específica, nós temos aqui a estrutura da narrativa, a estrutura de um texto narrativo, onde nós temos as 4 partes mais importantes, que são a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. O que seria a apresentação de um texto narrativo? A apresentação também é chamada de introdução. E nessa parte, né, a parte inicial do texto, né, o autor do texto, ele apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. O desenvolvimento, né, é onde grande parte da história é desenvolvida, com foco nas ações dos personagens. O clímax é a parte do desenvolvimento da história, é talvez a parte mais emocionante da narrativa, como nós também chamamos de parte principal, o ápice, né, da história. E o desfecho, que também é chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos e finalizados. Após conhecer a estrutura básica de um texto narrativo, chegou o momento de conhecer também os elementos da narrativa, que fazem parte também, né, da estrutura dessa narrativa. Mas esses elementos, né, da narrativa, eles são identificados, nós podemos identificar e podemos classificá-los como os principais elementos. Podemos classificar os principais elementos de uma narrativa como narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. E agora eu vou especificar qual a importância de cada um dentro de um texto narrativo. O narrador. Quem é o narrador?
é aquele que narra a história, ou seja, aquele que conta a história. E como pode se dividir, né, o narrador? Quais são os tipos de narrador? Que posteriormente eu vou especificar cada um. Nós podemos dividir esse narrador, nós temos 3 tipos de narrador: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O enredo trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações, e elas são classificadas em enredo linear e enredo não linear. O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço que são vivenciados pelos personagens. Quem são os personagens? São aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que são os protagonistas ou antagonistas, e os personagens secundários, que são os adjuvantes ou coadjuvantes. Os personagens principais ou protagonistas são aqueles que conseguem algo, né, na história, são aqueles onde todo o desenrolar da narrativa acontecem, né, em torno dele. E os personagens secundários são aqueles outros que participam da trama, que participam dessa narrativa, mas que não têm uma importância, talvez, né, tão grande como os personagens principais. O tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data, um momento específico, né, em que ocorreu, né, o desenrolar dessa narrativa. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. O que seria o tempo cronológico? É quando ele é marcado pelas horas. E o psicológico é quando se refere às lembranças e evidências vividas, né, pelos personagens. E o espaço? O espaço é o local ou são os locais onde a narrativa se desenvolve. Eles podem ocorrer num ambiente físico, num ambiente psicológico ou também num ambiente social. Como falei anteriormente, dentro dos elementos da narrativa, nós temos os tipos de narrador. E os tipos de narrador, eles também podem ser chamados de foco narrativo, que eles representam a voz textual da narração e podem ser classificados de 3 formas: como narrador personagem, como narrador observador e como narrador onisciente. Quem seria o narrador personagem? Quando aparece o narrador personagem, quando a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um dos personagens e ele participa das ações. O narrador personagem, ele sempre está dentro do contexto. O narrador observador, geralmente, né, o texto narrativo ele é narrado em terceira pessoa, e esse tipo de narrador ele conhece os fatos, né? Ele narra todos os fatos, só que ele não participa das ações. Todos esses fatos são contados em terceira pessoa. E o narrador onisciente, né, quando o narrador ele conhece todos os personagens, conhece toda a trama. Só que nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. Mas, no entanto, quando ela apresenta um fluxo de pensamento dos personagens, ela pode ser narrada também em primeira pessoa. Quando nós temos o narrador onisciente, né, a gente pode observar tanto a apresentação do narrador personagem em primeira pessoa, como também com a apresentação do narrador observador, que também estará em terceira pessoa. Agora veremos os tipos de discurso narrativo. Os discursos eles podem ser de forma direta, de forma indireta e de forma indireta livre.
O discurso, quando ele é apresentado de forma direta, né, a própria personagem ela fala. E essa fala é apresentada no texto escrito através do parágrafo e do travessão. Já no discurso indireto, o narrador ele interfere na fala da personagem, ou seja, ele é narrado em terceira pessoa, uma vez que que não aparece a fala de nenhum personagem. E já no discurso indireto livre, a intervenção do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, tanto aparece o discurso direto como o discurso indireto. Né? A gente vai observar que vai aparecer a apresentação do narrador em terceira pessoa, mas que também no discurso indireto livre aparece, né, a fala dos personagens como a primeira pessoa no discurso direto, através do que eu já havia dito, né, no texto escrito, com o parágrafo e o sinal de travessão, informando, né, que ali é a fala de um personagem. Como eu havia dito, em relação aos tipos de discurso narrativo, no discurso direto nós vamos observar, né, a fala dos personagens através do parágrafo de travessão. No discurso indireto, as falas dos personagens elas serão reproduzidas, né, pelo narrador, utilizando as suas próprias palavras. E já no discurso indireto livre, nós vamos encontrar a mistura do discurso direto com o discurso indireto. E como exemplo disso, nós temos aí, né, vocês vão observar através do slide, vocês vão ler com calma também o slide e vão observar os 3 exemplos dos 3 tipos de discurso, né? Tanto do discurso direto, como eu havia dito anteriormente, sobre os tipos de discurso, vou apresentar para vocês agora, né, alguns exemplos de discurso direto, de discurso indireto e de discurso indireto livre. Recapitulando, o discurso direto nós encontramos a fala dos personagens em primeira pessoa, sempre apresentada em textos com parágrafo e travessão. O discurso indireto, onde as falas das personagens são reproduzidas pelo narrador, né, utilizando as suas próprias palavras e sempre em terceira pessoa. E no discurso indireto livre, que é uma mistura do discurso direto com o discurso indireto. Nesse primeiro trecho, nós temos aí uma fábula, né, um trechinho de uma fábula de Monteiro Lobato, que é a fábula do cavalo e do burro. Eu vou ler a primeira parte, um pequeno trecho, para que vocês possam observar, né, a fala dos personagens. A primeira fala é a fala do burro, né, e que está em primeira pessoa, e a segunda fala, a fala do cavalo. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? Agora, lerei um pequeno trecho como exemplo do discurso indireto. No discurso indireto, será apresentado, né, sempre em terceira pessoa, como vocês vão observar aí, e eu quero que vocês leiam novamente para que vocês possam identificar e saber a diferença entre os 3 tipos de discurso. Ela explicava porque tomava a decisão, que me amava, mas só o amor não basta.
e eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela. Quando? Explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse a Ariela, com quem eu tinha mais afinidades. Uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. E por fim, nós temos aí um último exemplo do discurso indireto livre, onde a gente pode observar a mistura, né, a apresentação dos dois tipos de discursos anteriores, o discurso direto e o discurso indireto, onde na primeira parte vocês vão poder observar que apresenta o discurso indireto, onde o narrador apresenta esse texto em terceira pessoa. E na segunda parte, onde apresentamos, né, o discurso direto com as falas dos personagens em primeira pessoa. Esse trecho é retirado do livro A Cartomante de Machado de Assis. Lerei agora para vocês. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Esses exemplos citados anteriormente, a gente pôde observar, né, os tipos de discurso. E por fim, eu irei apresentar, né, ainda, né, através do slide, para que a gente possa compreender melhor, né, alguns dos diversos elementos que compõem a narrativa. Como exemplo, nós temos aí um trechinho do romance de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Já como sugestão de leitura, né, é interessante que vocês possam tentar baixar na internet e ler, né, essa narrativa belíssima, onde vocês vão conseguir identificar todos esses elementos que foram apresentados na aula de hoje. Então, para que vocês possam entender melhor, para que vocês possam conhecer todos esses elementos que compõem a narrativa, vai ficar, né, no slide esse trecho onde vocês podem se deleitar, podem ler, né, com bastante segurança, e vocês vão poder identificar aí, nesse pequeno trecho dessa obra, parte do enredo, do espaço, do tempo da trama e também de alguns personagens principais e secundários. Através da leitura, a gente pode identificar todos esses elementos, né, todos esses itens importantes sobre a estrutura de uma narrativa, né, através de um conto, como já falamos, através de uma novela, através de uma fábula. E é isso. A aula de hoje fica por aqui, né? E qualquer dúvida vocês tiram lá, né, na plataforma. E o que a gente pede é que vocês tentem ler, visualizar esse vídeo quantas vezes for necessário, para que vocês possam compreender, né, tudo que a gente vem passando, tanto através do vídeo, como através dos slides, através do resumo e também realizando a atividade. Pedimos que todos se empenhem, que participem, para que a gente tenha um bom resultado. Até a próxima!